Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está aqui recebendo, foi difícil trazer esse homem, mas a gente conseguiu, Fabrício Malta, engenheiro de segurança do trabalho, uma pessoa super capacitada para falar sobre a IT17. Fabrício, seja bem-vindo ao Papo Reto com Lorena, se apresente ao nosso público do Conde TV. Bom dia, queria agradecer o convite da Lorena, que sempre chegou aqui em Alagoas e está aí com a sua capacidade, fazendo com que a gente busque conhecimento. Eu acho interessante a sua postura, que chegou e juntou todo mundo, e isso aí é fantástico para o segmento predial, né? Eu achei interessante essa forma de você juntar os síndicos e aí... Levar conhecimento. Levar conhecimento, isso é fantástico, isso certo? Aí. Olha, eu sou Fabrício Malta, sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu estou nessa área predial de treinamentos há uns 10 anos, não é? Sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Alagoas, fiz o curso, sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, sou sargento do Corpo de Bombeiros e sou instrutor de brigada de incêndio. A gente chama de brigada de emergência, né? Que ela compreende primeiros socorros e a questão do incêndio. Eu lembro que o primeiro treinamento que eu fiz aqui em Alagoas, por coincidência, ironia do destino, coisa de Deus mesmo, foi com você, né? A gente fez o de primeiros socorros, não foi? Isso. Foi bem legal, bem interessante, e os condomínios perceberam da importância, né, de ter esse conhecimento também. Você conseguiu reunir ali quase 200 pessoas e a gente falou 40, 50 minutos sobre a importância do tema de primeiros socorros e ali foi um pontapé inicial, né, de você conseguir unir tanta gente boa. E abrir os olhos do condomínio, né, para esse assunto que é tão pouco falado, né, que as pessoas... Até que estão falando até muito mais agora, né? É isso, né? Infelizmente, precisa acontecer algo para que as pessoas tomem... Infelizmente. Acontece alguma coisa, quando acontece um incêndio, algum incidente no prédio, o curso de brigada, ele lota. É isso, né? aí. E aí a gente não trabalha a prevenção. É uma cultura do brasileiro não trabalhar a prevenção. E a gente tem que trabalhar a prevenção. Vamos começar a tentar mudar isso aí. Vamos começar com nossas perguntas. A gente separou algumas perguntas, tá? Que foram feitas por alguns síndicos e que tinham dúvidas, então a pessoa que a gente achou que fosse especializada para responder essas perguntas era você. Então vamos lá. O que é a IT17 e qual a sua importância para os condomínios? Que bacana. A IT17, a Instrução Técnica 17, ela trata do treinamento de brigada de incêndio, certo? É uma parte da norma que fala especificamente do treinamento de brigada de incêndio. Então, a IT17 ela veio para regulamentar, né? Dentro da IT17, ela fala o que é que eu tenho que fazer, carga horária, número mínimo de participantes, quais os assuntos que devem ser abordados. Né? A IT17 ela trouxe uma mudança de 2021 para cá, que fala justamente do morador participar, da obrigatoriedade do morador, 80% dos funcionários. Então, a IT17 é um manual, onde a gente, quando eu tenho dúvida, né, sobre o treinamento de brigada de incêndio, eu vou lá dar uma lida lá numa página IT17, que ela traz tudo sobre a brigada de incêndio. É importantíssimo que o síndico tenha em sua mesa um manual, uma impressão. São 29 páginas. Era isso que eu queria saber. O que o síndico precisa saber para não cair, né, em armadilhas dessa IT17? O que ele precisa saber para deixar o condomínio dele ok? A IT17 ela trouxe o questionário do brigadista. São 24 questões que podem ser aplicadas às pessoas que participaram do treinamento. Importantíssimo. Essas 24 questões, quem participa do treinamento de brigada de incêndio tem que saber. Então, inclusive, é uma ferramenta de avaliação do Corpo de Bombeiros. Então, o vistoriante ele pode chegar no prédio e aplicar esse questionário a quem participou do treinamento. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. É obrigatório 80% dos funcionários do condomínio, Isso. Tá? E um morador por andar. Isso. A gente fala Como que você consegue? Como é que consegue reunir um morador por pavimento? Como é que consegue? A coisa mais difícil do mundo hoje, a gente conseguiu o número mínimo de participantes. Então, se eu tenho um prédio de 10 andares, pilotis e subsolo, teoricamente eu tenho aí 12 pavimentos. Sim. Né? Seriam 12 moradores. 12 moradores. Então, a gente encontra uma dificuldade gigantesca no treinamento. E se não tiver, não quero participar? Não posso, não tenho disponibilidade, e aí? Teoricamente, o prédio não vai ser aprovado, né? O bombeiro vai pedir para repetir. Precisa ter o mínimo de pessoas treinadas.
morador para cada pavimento. O condômino não está querendo ir para a assembleia de condomínio para decidir. Imagina só, vai ser um desafio, né? Mas desafio. tem que acontecer. Você imagina um prédio com 2 torres, né? 2 torres, se você juntar 30, 40 pessoas para fazer o treinamento de brigada de incêndio. Então, Não, e tem os condomínios. A gente tem condomínio aqui super populoso que tem 7, 8, 9 torres. E aí? pois é. Como é que consegue? A ideia é trazer todo mundo. Agora, nós temos que criar ferramentas para motivar. A gente tem que descobrir, tem que trabalhar, tem que chamar o morador para participar desse treinamento. Apesar de que os seus eu já conheço, já sei que tem aquela... É legal. Pois é, eu mudei muito minha forma de fazer treinamento de brigada de incêndio. Porque antigamente eu levava um projetor e aí eu percebia que as pessoas ficavam naqueles 40 minutos que eu estava projetando, passando um vídeo, e elas começavam a ficarem sonolentas. E foi o que eu fiz, eu mudei completamente a forma de fazer brigada de incêndio. Eu não levo o projetor e a gente já começa o curso lá no 2º andar. Eu vou fazer uma evacuação, eu vou apertar o alarme de incêndio e as pessoas descem pelas escadas de segurança e a gente vai batendo um papo sobre as possibilidades que a gente tem, né? Quais são as possibilidades que eu tenho ali no meu hall? Eu posso fechar o gás, eu posso acionar o alarme de incêndio, eu posso chamar o meu vizinho, né? Eu posso fazer o combate com o extintor. Essas são as possibilidades. Eu falo de possibilidades, sabe por quê? Porque às vezes a única possibilidade que eu tenho em um princípio de incêndio é evacuar o prédio. Né? Às vezes não dá tempo de utilizar um extintor, às vezes não dá tempo de bater na porta do meu vizinho. Então eu trabalho muito isso, eu chamo de possibilidades. Então eu levo para o hall e ali eu já desço e a gente vai conhecer todo o prédio. Eu faço uma caminhada, eu vou apresentar o prédio para eles, para a turma, para os moradores. Olha, e a gente leva na bomba de incêndio, a gente vê corrimão. Eu quero que eles tenham uma visão fotográfica da escada de segurança, porque eu nunca entro ali na escada de segurança. Eu quero que eles entendam, que fique na mente, porque de repente uma luminária de emergência lá, ela não funcione, então ela vai ter uma noção de que tem que usar corrimão, que o corrimão Sim. é contínuo, né, o funcionamento de porta corta-fogo, né, a obrigatoriedade de estar fechada. Então Tem a gente gente que tá não batendo conhece papo. nem a escada Pois do seu é. prédio. Eu fui em um prédio, Lorena, ele fica lá na região norte, são 21 andares, e tem uma moradora do 20º, e ela disse, eu não conheço a escada de segurança, né? 20º andar, não tinha necessidade, nunca, vai sempre utilizar elevador e é isso, não conhece, a gente precisa conhecer. Quando eu vou nos prédios, eu até brinco, eu digo, olha, eu estou apresentando o prédio de vocês, a vocês, né? Porque vocês, o brigadista, ele tem que saber onde desliga a energia, onde fecha o gás, quais são os procedimentos, onde fica a central de alarme, onde é que fica o registro de recalque. Essas perguntas que eu estou fazendo estão no questionário do brigadista. Então, a gente tem que saber essas 24 questões. O curso de brigada... É obrigado eles obrigado a responderem. responder. Inclusive, para você ter uma ideia, se um dia tiver algum problema de incêndio ou uma vítima, esse questionário ele vai ser aplicado pelo Corpo de Bombeiros. É uma ferramenta de avaliação. As pessoas que foram treinadas, elas conseguem responder aquele questionário. Então, no processo investigativo... Vai fazer aquela prova dos 9. Será vai fazer a prova dos 9. Né? E já aconteceu, está acontecendo. Então, se eu tenho um incêndio no meu prédio, eu fiz o treinamento de brigada de incêndio, eu tenho um síndico que é responsável pela brigada de incêndio, participou do treinamento, aconteceu um incidente, e aí abre-se um processo investigativo. Um dos questionários que vão ser aplicados nessa investigação é o questionário do brigadista. O Corpo de Bombeiros vai no prédio, chama quem participou da brigada de incêndio e aí o funcionário também vai ser questionado se ele sabe onde é que fica a central de alarme. Se ele aprendeu ou não aprendeu. Se ele sabe onde é que fica a central de alarme, se ele sabe acionar, se ele acionou o alarme de incêndio, se ele sabe desligar a bomba, se ele sabe ligar a bomba, né? Se ele utilizou o extintor, qual é o tipo de extintor. Então é um processo, é importantíssimo esse questionário do brigadista. Como o condomínio pode garantir, tá, que ele está em conformidade com essa IT-17? Vamos lá. A IT-17 ela fala especificamente do treinamento de brigada de incêndio, mas ela traz uma obrigatoriedade documental. Então, depois do treinamento, primeiro, o instrutor ele tem que ser cadastrado no Corpo de Bombeiros. Certo. Ponto. Sua empresa. Aí ele, no dia do treinamento, tem que existir uma ata de treinamento, onde todos que participaram do treinamento têm que assinar aquela ata. Documento importantíssimo. Sim. Então, o título de autorização da empresa, a ata de treinamento assinada no dia e o atestado de brigada que é gerado pela empresa, dizendo que aquelas pessoas participaram do treinamento e estão aptas ao manuseio dos equipamentos.
de incêndio. Então, esses 3 documentos são importantíssimos. A empresa cadastrada, a ata de treinamento assinada no dia e o atestado de brigada dado pela empresa. Então, a IT-17 traz essa obrigatoriedade, né? Então, isso é importantíssimo. Eu tenho que ter isso. Se o condomínio não tiver, pode ser, corre algum, tem alguma multa, não sei, como é que é? Um dos documentos mais importantes para a renovação do seu AVCB, né, que é a aprovação do seu prédio do projeto contra incêndio e pânico, é justamente esses 3 documentos. Eu só inicio o processo. Então, seria uma penalidade? Eu só inicio isso, uma penalidade. Você não renova o seu AVCB. Nossa. Né? Você não renova. Então, o primeiro documento importantíssimo, o treinamento de brigada de incêndio. Outros 2 documentos importantes, a recarga dos extintores e o teste de mangueira. Você só inicia o processo de renovação com esses 3 documentos. Brigada, renovação da recarga de extintor e o teste de mangueira. Isso aí é anual, não pode faltar. Então, aí eu não consigo renovar o meu AVCB. Como funciona a vistoria do Corpo de Bombeiros com a IT-17? Pois é, o Corpo de Bombeiros, na vistoria, Sim. Detalhe, ele pode aplicar a prova. Esse questionário, é assim que funciona. Sério? Então, a Lorena participou do treinamento de brigada de incêndio. Ele lá fazendo a vistoria, ele vai, eu quero fazer. Quem participou do treinamento de brigada de incêndio? A Lorena. Lorena, eu queria que você me... Aí, o que é que ele faz? Das 24 questões, ele escolhe 6. Isso já aconteceu? Está escrito na norma e eles fazem perguntas. Na verdade, o que é que acontece? Os historiantes, eles fazem o questionário do brigadista na caminhada. Quem recebe o bombeiro, né, me leve na bomba de incêndio, me leve nos extintores, onde fica o hidrante de recalque, me leve na central de alarme. Ele ali automaticamente já está fazendo aplicando, a já está fazendo a pergunta. Vamos ver se sabem, né? Como é que está o acondicionamento da mangueira de incêndio no abrigo, né? Então, eu estou entendendo tudo que você está falando, sabe? Eu sei tudo. Essas notas de fuga, e ele já aplica o questionário na caminhada dele. Mas é assim, ele pode chamar uma pessoa, ele escolhe 6 perguntas. Das 6, eu tenho que acertar a metade. Se a Lorena não acertar a metade, eu passo para outra pessoa. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultraclor. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Quais são os equipamentos obrigatórios de prevenção e combate incêndio segundo o IT-17? Nossa, olha, tudo que foi instalado voltado para incêndio, a gente tem que prestar muita atenção. Então, desde as placas de sinalização, que orientam a gente nas rotas de fuga, as luminárias que são instaladas no nosso caminho para sair do prédio, elas têm que estar funcionando, né? Sinalização. Aí a gente vem nos extintores, importantíssimo para o princípio de incêndio. Eu tenho que ter extintores com recarga anual, não podem estar vencidos, os extintores não podem ter barreiras, eles têm que estar no lugar, certo? O lacre não pode estar vencido, eu tenho que olhar a pressurização, todo dia eu passo lá, olho o manômetro, então o extintor é um assunto importantíssimo, a gente não pode passar por ele e não olhar. É um exercício diário, olhar extintor e se ele está pressurizado, isso está no local. Esse manômetro que você falou, qual é aquele relógio, tem um reloginho, sim, né? E no reloginho lá ele mede a pressão. Ele mede a pressão. Ele tem uma faixa verde. E tem um marcador que aquele marcador tem que estar naquela faixa. Verde. Da verde. Então é um exercício diário. Passei, olhei se aquela faixa, se a pressão está ok. Porque ali... Independente de ter vencido ou não, de estar vencido. Isso, pode acontecer de não estar vencido e a pressão? O que acontece? Pode. Eu tenho extintores vencidos que eu já usei há 5 anos. Mas a norma me obriga a ter que renovar anualmente. E o contrário, extintores que menos de 1 ano está com a pressão? Acontece. Então, por isso que nós temos que ter no condomínio uma equipe treinada para fazer a vistoria desses equipamentos, pelo menos mensalmente. E quando o brigadista participa do treinamento de brigada, o que é que acontece? O morador do 8º andar que participou do treinamento, ele vai olhar e quando ele perceber que a gente fala isso no treinamento de brigada, ele percebeu que o extintor ele não está pressurizado, ou que rompeu o lacre, ou que alguém tirou o extintor de lá, ele já comunica o síndico, ele vai ajudar o síndico nessa vistoria. Então, por isso que é importante que os moradores participem do treinamento de brigada, justamente para eles ajudarem na fiscalização. E essas informações de extintores, placas, luminárias, são passadas no treinamento de brigada de incêndio. Estão no questionário do brigadista. São muitas coisas para o Corpo de Bombeiros, verificar, né?
A gente tem, não sei precisamente quantos condomínios a gente tem aqui em Alagoas, mas vamos se basear pelo estado de São Paulo. Quantos condomínios tem lá? Né? Será que a gente tem mão de obra, tipo, o Corpo de Bombeiros consegue fiscalizar e acompanhar tudo? Assim, o bombeiro, ele dá o seu máximo, né, com o que ele tem. A gente sabe que existe uma expansão, é preciso fazer expansão para que o bombeiro ele atinja vários municípios aqui no estado. E às vezes a gente sente que existe uma sobrecarga, né? Eles fazem o que podem para tentar atingir, mas é quase Porque que são humanamente... coisas específicas, assim, É quase que placa humanamente aí. impossível, né? Se a gente colocar um universo de prédios, né? A gente teria que ter um corpo de bombeiros só para prédio, né? Específico para isso. Né? Então, eles têm uma sequência deles de primeira notificação, segunda notificação, né? Terceira notificação. Então, eles fazem esse rodízio. Eles também, o bombeiro, ele instituiu uma força-tarefa, né, onde colocam pessoas no seu horário de folga para fazer o serviço de vistoria, né? Então ele já tem uma boa avançada nesse critério. Antigamente a gente não tinha essa questão de força-tarefa. Como tem a força-tarefa da Polícia Militar, o bombeiro criou uma força-tarefa do Corpo de Bombeiro de vistoriantes para acelerar o processo de vistoria. É importante, né, que os prédios estejam... Sim. E se não fizer isso, não vai ter o AVCB? Não tem nem... E aí, Pois faz como? a gente trabalha com prevenção, né? Aí a gente fica o prédio sem alarme, o prédio sem hidrante, o prédio sem... É impressionante como a gente chega nos prédios, alguns prédios hoje, prédios de um porte enorme, o alarme não funciona. Né? E assim, ninguém sabe mexer no alarme. Pois hoje eu vou subir as escadas, tirando foto dos meus extintores tudinho, vendo a pressão. Não, é importante, participou do treinamento de brigada e pode ser perguntado, é importantíssimo. Vamos falar sobre a frequência de manutenção, né, desses equipamentos. Com que frequência deve ser feita? A gente falou que o extintor é de ano em ano, não é isso? Teste de mangueira anual. Também. Isso. Nós temos que trabalhar os prédios como uma empresa de risco médio e risco alto. Trabalhar a empresa com plano de emergência. E no nosso plano de emergência, nós temos que colocar justamente o teste de hidrante e o teste de alarme. Então, eu estabeleço um mês. Então, uma vez no mês, a primeira terça-feira, às 10 horas da manhã, vai ser feito o teste de hidrante. Quando eu faço o teste, a equipe que está testando, ela começa a fazer o manuseio com o equipamento, começa a conhecer aquele equipamento. A prática, né? E os moradores vão entender que é um treinamento, vão escutar o seu alarme de incêndio, vão saber qual é a característica do alarme de incêndio do seu prédio. Eu não vejo fazendo isso nos condomínios. Pois é. Isso é uma coisa importantíssima, porque todo mundo aprende, todo mundo treina, todo mundo escuta, o seu equipamento é testado. Então, se você fizer um teste e naquele dia o alarme não funcionar, você já aciona o síndico para que ele chame um técnico para ver o que está acontecendo. Se você fizer o teste com a bomba de incêndio não entrar, você já chama um técnico. Então, o teste periódico eu estou fazendo um estudo e uma das obrigatoriedades do meu estudo é o teste periódico. Um relatório de teste periódico para a gente cobrar, né, do condomínio que seja executado esse teste periódico de hidrante e de alarme. Estou fazendo um estudozinho, um estudo técnico, né, eu estou com uma pesquisa de campo, né, para a gente saber, tentar mudar o questionário do brigadista, trazer para a nossa realidade predial. Né? Quais são as perguntas? Por exemplo, não tem lá onde é que fica a bomba de incêndio. Não tem esse tipo de pergunta no questionário do brigadista. Eu quero inserir, que é importantíssimo que todo mundo saiba onde é que fica a bomba de incêndio. Né? Eu quero inserir mais questões de primeiros socorros, que a carga horária de primeiros socorros diminuiu. Né? Eu preciso que quem tem piscina, uma obrigatoriedade do instrutor de brigada de incêndio passar o primeiro socorro para a vítima de afogamento. Né, que muda um pouquinho da parada cardiorrespiratória, muda um pouquinho. Eu tenho que fazer uma ventilação de resgate ali. Então, eu estou adequando a realidade pelo conhecimento, pelas conversas que eu tenho. Que cada condomínio vai ter. Vai ter sua característica. Isso aí. Então, se eu tenho uma piscina, se eu tenho se o meu prédio à beira-mar, eu tenho um fluxo grande de piscina, eu saio do mar, tomo um banho na piscina, então eu preciso treinar a minha equipe em primeiros socorros. Isso. E vamos falar assim, vamos... Me fala, com a sua experiência, quais são os erros, né, mais comuns que o condomínio cometem ao tentar se adequar à IT17. O primeiro erro, que eu digo sempre, é deixar vencer. Não renovar no prazo anual. Entendi. O segundo erro é não mobilizar um número. O grande erro é quando eu tenho que ter um mínimo de 10 moradores e eu só consigo 10 moradores.
Esse é o grande erro, o número mínimo. Eu só preciso 80% dos funcionários. Vamos treinar os 100% dos funcionários. Eu só preciso de 10 pessoas. Não, vamos treinar 20. Eu tenho que mobilizar. O grande erro nosso é trabalhar com o mínimo. Aí existe a rotatividade de funcionários que a gente estava batendo um papo aqui. Né? Às vezes o funcionário vai para outro lugar, arranja outro emprego. O morador ele vai fazer a mudança. Tem um 10, o morador ele viajou. Ele alugou seu apartamento. Então, a partir daí eu já não tenho o número mínimo exigido. Sim. Então, o grande erro nosso, nosso problema hoje é mobilização. A gente tem que trabalhar. Como é que a gente vai mobilizar? Não é? E aí é um desafio para a gente que trabalha nos prédios. A IT 17, só para saber, porque você foi a norma de 2021, né, que a gente estava conversando. Ela tem alteração constante ou não? Em 2021, houve essa mudança das ITs, do Corpo de Bombeiros, não é? E aí a gente segue de 2021 para cá com essas atualizações. Não sofre mudanças constantes, a gente vai ficar com ela por alguns períodos, a não ser que alguém faça um estudo técnico e peça para inserir algum dado ou tirar algum dado que não é o ideal para se adequar à realidade. Mas hoje a gente segue a IT 17 sem atualização. De 2021 para cá é essa que a gente está seguindo. Agora, de 2021 pegou todo mundo de surpresa. É isso que eu quero saber. Como é que os síndicos e as administradoras ficam sabendo dessa atualização? Então, nessa mudança de 2021 para cá, houve a exigência do morador participar do treinamento, que a gente só treinava funcionário. Tem que assinar a ata de treinamento. Então, nesse período, a gente teve que correr atrás de morador. Então, faltou um pouquinho nessa transição, desse tempo ajuste. Tempo para se acostumar com essa mudança. Mas o mais importante é, quando o vistoriante estiver no seu prédio, estiver no seu prédio, onde você estiver, vai conversar com ele. O síndico, eu falo do síndico, aproveite a visita do vistoriante do Corpo de Bombeiros. Aquele cara que está ali, aquele militar que está ali, ele tem uma expertise fora do comum. Ele visita 10 prédios por dia. Eu visito 10 por mês. O que eu faço no mês, ele faz em um dia. Então, a expertise dele de olhar para um local e falar, olha, aqui oferece risco, você pode melhorar isso. Bem então, legal, né? Aproveita a vistoria, chama ele, marca uma reunião com eles, vai no Corpo de Bombeiros, marca uma reunião com o chefe do setor, né? Leva as suas pendências, as suas dúvidas. A visita, o Corpo de Bombeiros está aberto lá para receber todo mundo. Essa seria a nossa pergunta de agora, né? Como é que o Corpo de Bombeiros pode auxiliar os condomínios na adequação dessa nova norma IT 17? Seria dessa forma? Isso, nós precisamos... A gente precisa que o bombeiro, os síndicos, não esperem só o bombeiro no seu prédio. A gente vai mobilizar. Mas tem acesso? Tem sim. Por exemplo, vamos marcar uma reunião com o Corpo de Bombeiros, né? Sindical, falar sobre um tema específico em uma reunião programada, até mesmo o grupo G12, né? Sim. E a gente escutar o chefe do setor, o vistoriante, falar das... Então a gente pode... Mas eles recebem. Recebem. Estão prontos para receber. O Corpo de Bombeiros está aberto. A gente sabe que a demanda ela é gigante. Sim. Mas eu acho que se a gente documentar, fizer uma visita, marcar, né, organizar, e aí o bombeiro vai estar aberto para tirar todas essas dúvidas. Agora, uma dica, aproveita aquele vistoriante que está lá no prédio. Se ele estiver lá, o síndico vai bater um papo com ele, coloca suas demandas, suas dúvidas, e aí a gente pode fazer uma reunião, conversar com o setor, a gente pode conversar com o setor para receber, né? Vários síndicos, reunir um grupo de síndicos. Legal, isso é legal, né? Porque isso é segurança, né? A gente vê muito as coisas acontecendo, né? E depois que acontece a tragédia, que a gente vai correr atrás de regularizar ou de se informar um pouco mais. E é vida, né? Veja como foi importante o que você falou agora, né? É uma cultura do brasileiro, né? A gente não trabalha prevenção. Então, a gente espera acontecer. A gente teve a Boate Kiss, nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. E uma coisa que acontece comigo é quando tem um incêndio em um prédio, quando eu vou fazer o curso de brigada nesse prédio, a turma está lotada, né? E tem crescido bastante o número de incêndios também em condomínio. Muitos, né? Muitos. A gente, com essa demanda nossa do dia a dia, a gente esquece panela no fogo, equipamentos elétricos ligados por muito tempo. Carregadores de celular está sendo, né? Carregadores de celular que a gente compra na esquina. Né? Então, esse é o grande problema. Hoje, o grande problema é você equipamentos... Eu dei risada porque os meus são todos... Eu tenho alguns também. Não deixo na tomada. Também não. Não deixo na tomada. Meu Deus do céu, é um risco. Mas, pelo menos, está crescendo, né?
é um problema que só vem, o pessoal só dá atenção, né? Só vê a necessidade quando acontece o problema e vida, né? A gente, é uma coisa que a gente, no condomínio, eu tenho muito mais cuidado nessa parte de piscina, eu vejo com um olhar bem essa parte de incêndio, porque olha quantos moradores tem, quantas crianças tem, né? A responsabilidade do síndico, que às vezes não entende muito bem dessa norma e não tem tempo para entender também, não quer, né? Só que olha quantos moradores, quantas famílias tem ali que precisa de alguém, de um líder, né, para tomar frente e resolver essas... Isso. E eu queria ressaltar a capacidade dos síndicos profissionais hoje em dia, dos síndicos prediais, né? Quando a gente visita os prédios, a gente percebe que muitos síndicos, né, estão capacitados demais. A gente tem um grupo seleto, assim, eu entendo hoje uma preocupação do síndico, eu vejo essa crescente. Eu tenho 10 anos de mercado de brigada de incêndio e quando a gente chega no condomínio, o síndico ele tem uma bagagem, ele está entendendo do processo, né? Ele está entendendo do processo. Assim, pegando esse gancho, é importante que quando você vai eleger o seu síndico, né, que você cobre dele esse entendimento. Infelizmente, quando você abraça olha, eu vou ser síndico do prédio, a partir daquele momento, todo mundo vai cobrar de você. Você é obrigado a saber de tudo. Sim. De tudo. Sim. Né? Mas eu sinto que existe uma crescente na capacidade técnica do síndico, nesse segmento de síndico predial profissional. Virou uma profissão, né? Eles vivem disso, eles precisam, né? Ter uma bagagem diferenciada para estar... Para estar nesse contexto. Isso aí eu achei... existe uma crescente. Eu acho que a gente vai chegar lá. Agora é um universo gigantesco para a gente abraçar. A gente sabe que tem prédios que a gente chega hoje, o síndico não entende, o síndico não conhece. Não quer entender, não tem entender. E não tem nada dessas... Eu preciso só nomear um síndico e... Isso aí. Muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. A gente precisa crescer, a gente precisa cobrar. Eu vou falar para o morador, olha, você que é morador de um prédio hoje, certo? Primeira coisa, quando você for escolher um síndico, você tem que botar na cabeça que esse síndico ele vai ter que entender, ele vai ter que ser o cara. Ele vai ter que trabalhar a parte estrutural, a parte de incêndio. A partir dali, você não pode abandonar seu síndico. Ele vai precisar muito de você. Principalmente quem faz treinamento de brigada de incêndio, porque não é o síndico que vai fazer o combate a incêndio sozinho. Não. Ele vai precisar de você. Você faz parte, é um morador para cada pavimento. Então a gente tem que dividir responsabilidades. E essa parte de incêndio e prevenção é muito séria. Isso mesmo. Muito séria. Vamos falar, já que a gente está dando aquelas dicas de ouro. Eu queria também uma dica de ouro. Existe alguma recomendação extra, além do que a IT 17 exige para aumentar a segurança dos incêndios? Mas eu pergunto agora para o engenheiro Fabrício Malta. O que é que você diz? Assim, a cereja do bolo que você fala, ó, eu acho que deveria ter esse cuidado a mais. Tipo assim, essa cereja do bolo para o nosso pessoal aí depois de tranquilo. TV. Vamos lá. Aí tem que dizer, eu chamo muito para a área de treinamentos, né? Não se faz prevenção sem capacitar. A grande base dos treinamentos, a grande base de uma equipe treinada é a capacitação. Então, vamos lá. A IT 17, ela diz que eu tenho que treinar minimamente 4 horas. Esse tempo de treinamento para 4 horas predial, eu não acho ele... Não dá. Não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Fabrício, eu não consigo parar 8 horas a minha equipe, mas você tem 1 ano para você dividir essas horas. Sim. Você vai fazer o seu treinamento de brigada de incêndio 4 horas e a partir dali você vai mapear a sua equipe. Eu tenho idosos, eu tenho criança, eu tenho piscina. Qual é o seu público? E a partir dali você vai montar seus treinamentos. Mantém as 4 horas que é obrigatório, mas você faz um plus com a sua equipe. Com certeza, isso aí é essencial. Você tem que trabalhar, só vou fazer o treinamento daqui a 1 ano. E outra coisa, hoje a gente evoluiu, hoje não precisa ser presencial. Você pode trabalhar com vídeos, você pode reunir, trabalhar meia hora por dia, né, 1 hora por dia. Você consegue trabalhar. Então, o que eu chamo a atenção, o plus é a gente capacitar. Em tempo maior. Não ficar só preso essas 4 horas e achar que está tudo resolvido, que não vai estar. Né? Eu tenho só 2 perguntas de primeiros socorros, por exemplo, nessas 4 horas. Nossa,
É eu tenho muito 24 eu tenho 22 de incêndio e tenho 24 22 de incêndio e 2 de... duas de... E olha, que a demanda é muito grande. Pois é. E ela não fala lá de um atendimento à vítima de afogamento, por exemplo. Que é importante, todo É condomínio hoje tem uma piscina. Ela não fala, por exemplo, ela não fala como eu devo fazer as ventilações numa vítima de afogamento. Ela não orienta. Então, eu preciso treinar. Sim. Se eu tenho no verão, chama a minha equipe, olha, a gente vai fazer um treinamento aqui na piscina. Não é fazer um resgate, mas é o básico até chegar alguém. Quantas ventilações, compressão, em que momento eu faço, como eu identifico uma vítima de parada cardiorrespiratória, associar. Sim. Né? Eu tenho o meu público, que é um público idoso. Então, quais são os principais acidentes desse meu público? Então, eu vou trabalhar primeiros socorros voltado para o idoso, eu vou trabalhar primeiros socorros voltado para a criança. Então, o grande barato disso tudo, o plus, a cereja do bolo, é você capacitar a sua equipe além da curva. Porque quando eu limito a minha equipe, um treinamento de 4 horas anuais, eu já estou errando, mesmo estando dentro da norma. Não dá para treinar, não dá para falar de parada cardiorrespiratória em meia hora. Ou 2 perguntas é o suficiente para você fazer a parte de primeiros socorros. Pois é, não dá. Em meia hora você treinar primeiros socorros e nas outras 3 horas falar de incêndio. Não, nem consegue. Nem consegue. Então, o grande plus disso tudo é capacite sua equipe. Dissolva esse tempo anualmente, faça as 4 horas, mas no ano trabalhe. Combine com o seu instrutor de brigada de incêndio para que ele faça um preço diferenciado. Entendi. Né? Com certeza ele vai fazer um preço diferenciado para ir lá 1 hora e meia, 2 horas, falar de um tema específico. Interessante. Né? Contrate palestras, vídeos. Vamos juntar todo mundo na frente de uma televisão, lá na área de... Vamos passar um vídeo de meia hora, de 40 minutos, no salão de festas, sem custo nenhum para o condomínio. Tem vários vídeos interessantes. Você pode apresentar para a sua equipe. Legal. Sem custo nenhum. Você baixa na internet, olha, vamos assistir esse vídeo. Se tiver dúvida se aquele vídeo está correto ou não, dá uma ligadinha para o instrutor. Liga para mim, ó. Não, tá tranquilo, passa esse vídeo. Eu posso dar indicações de vídeos também. Isso é importante. Ele falou que pode ligar para ele, que pode pedir. Pode ligar. Eu gosto muito dessa área predial e eu tô aqui para ajudar. Não, minha turma é boa. Minha turma manda mensagem, segue no Instagram, eles são bons. Tô aqui para ajudar. Eu adoro isso aqui, adoro prevenção, adoro incêndio, é coisa que eu gosto de fazer. E assim, quando eu cheguei em um prédio que eu vejo que funciona, né, que está tudo funcionando, que os moradores estão comprometidos com o síndico comprometido com os moradores, todo mundo trabalhando para o bem comum. Para mim, eu saio de lá feliz vida, demais. Né, Fabrício? É vida. Nossa. Quem trabalha com isso entende, né? A importância, né? Mas é isso. Esse programa foi muito especial. É um programa que eu gosto, né? De falar. Merece um segundo bloco para a gente se estender um pouco mais. Vamos falar mais sobre primeiros socorros, que é interessante também e que a gente geralmente não fala. Né? Mas você está aqui, está aberto as portas para você. O Papo Reto com Lorena, quando você quiser vier trazer novidades, pode trazer para os nossos sítios, para os condomínios que tiver de novidade no mercado. Tá aberto. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por seu tempo. Tá aqui com a gente, ter dedicado, né? E agora eu vou pegar no seu pé. Vou querer fazer um monte de coisa junto. Não, eu agradeço o convite. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, certo? De participar desse momento. A gente difunde conhecimento. Tem um tempo, o nosso tempo ele é muito curto, é muito corrido. Sim. Né? A IT17 ele é muito abrangente e a gente, com mais tempo, a gente vai tentando tirar dúvidas e a gente vai receber as informações de vocês e a gente traz outro momento. Outro trabalho. Trabalhar direto. Então, contem comigo nessa área predial, na parte de treinamentos, de prevenção. Contem comigo, eu falo para os síndicos profissionais e para quem trabalha com prevenção. Né? Estou aqui para ajudar. E eu fico muito feliz quando eu vejo essa reunião de pessoas para falar de prevenção. A gente fez um G12 semana passada, foi bem legal. Fizemos um G12 prático, não foi? Foi bem dinâmico. Bem dinâmica, turma maravilhosa, o G12 dos síndicos, a nata dos síndicos. Assim, bem legal, foi bem legal. Bem assim, interessante ver que destravou, né? A ideia era colocar que a gente precisa trabalhar o prédio com um plano de emergência. Sim. Olhar para o prédio como se fosse um risco de uma empresa de risco médio e avançado. Sim. Né? Olha, eu tenho um risco gigantesco ali. Né? Quais são os meus riscos? Né? A minha ideia era jogar a semente, que a gente pode trabalhar uma empresa, um prédio que é um risco baixo, mas já levar ela para um risco médio, um risco alto. Porque eu trabalho com vidas ali, né? Crianças, idosos. Verdade. A ideia é essa aí. Pessoal, obrigado, viu?
Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultraclor. Simplesmente chegamos ao final do nosso Papo Reto com Lorena. Toda segunda-feira, às 12 horas, um vídeo novo no canal. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.